Olá, meus amores! Dando continuidade aos nossos estudos nesta quarta-feira, agora, nesse segundo momento, iremos trabalhar com a disciplina de Ciências, onde nosso estudo se dará através do capítulo 2, intitulado Tecnologia e Micro-organismos. Olha só, meus amores, no capítulo anterior, no capítulo 1, vimos aí sobre a importância dos micro-organismos, Os micro-organismos são representados por algas, vírus, protozoários, fungos e bactérias. Isso mesmo, são micro-organismos, Eles só são possíveis ser vistos através do instrumento chamado de microscópio. Isso mesmo. Eu pergunto a vocês, onde podemos encontrar os micro-organismos? Vamos lá? Alguém sabe me responder? Bom, os micro-organismos, eles podem ser encontrados em diversos lugares, não é isso? No ar, na água, no solo e também, dentro ou sob o corpo de seres vivos. Isso mesmo. Vale lembrar, meus amores, que esses micro-organismos, eles são de suma importância, em processos de produção de fabricação de alimentos, decomposição, indicadores da qualidade da água, na produção de gás oxigênio e também na produção de medicamentos. Olha só, fizemos aqui um breve resumo sobre o que aprendemos no capítulo 1. E hoje a nossa aula será sobre a tecnologia e micro-organismos. Olha que legal. Vamos lá? Bom, na introdução do material de vocês, o que podemos observar aí neste início do capítulo? O que estão fazendo aí na cozinha? Observe a leitura. Vó, por que temos que deixar a massa descansar? A avó respondeu, para ela crescer e o pão ficar macio. O menino pergunta, como sabemos que a massa está pronta? A vovó responde, quando a bolinha de massa flutuar, significa que a massa está pronta para ir ao forno. Olha que legal. Meus amores, tia, mas o que tem a ver tecnologia e micro-organismo com a produção, a fabricação de pães? Vamos já saber disso, tá? Olha só para iniciarmos aí as nossas discussões, é importante dizer que o quê? Que a fabricação de pães, o consumo de pães, ele era bastante consumido, pelos egípcios, isso há bastante tempo, há 4.000 anos antes de Cristo. E na fabricação de pães, utiliza-se o quê? O fermento, não é isso? Que é o fermento que vai fazer com que a massa cresça, certo? Então, nesse fermento, contém micro-organismos que são importantes nesse processo de fermentação. Vamos lá. Biotecnologia. Olá, vamos aprender um pouco sobre biotecnologia? Muitos produtos alimentícios como queijo, iogurtes, pães e bebidas alcoólicas são fabricados há milhares de anos pelo ser humano. Entretanto, o conhecimento da participação dos micro-organismos no processo de produção desses alimentos supracitados só se tornou possível com o surgimento do microscópio. Desde então, os mais diversos tipos de micro-organismos passaram a fazer parte das atividades do nosso cotidiano, que de certa forma podemos afirmar que hoje é impossível viver sem eles, pois esses micro-organismos, são fundamentais aí no processo de fabricação de alguns alimentos e também de bebidas essas que são necessárias à fermentação. A utilização desses organismos para a produção de bens e serviços com alimentos, medicamentos, combustíveis também, controle ambiental e eliminação de resíduos na indústria é denominado de biotecnologia, certo? Então, a utilização dos organismos para a produção desses itens aqui citados é denominado de biotecnologia. Bom, produção de alimentos. Alguns alimentos, como pães, pizza, são fabricados com o uso de fermento biológico. Lembra que eu falei no início, que para fazer essas massas aí de pães e pizzas é preciso usar um tipo de fermento, que é o fermento biológico, Isto é, com as
leveduras. Lembrando que leveduras é um tipo de fungo. Elas participam também na fabricação de outros alimentos, de vinagre e de bebidas alcoólicas como cerveja e vinho. Olha a importância desses micro-organismos, gente. Alguns fungos e bactérias são usados para produzir queijos e iogurte. O processo realizado por esses micro-organismos para a produção desses alimentos é chamado de fermento, certo? Não se esqueçam. No preparo dos pães, por exemplo, o crescimento da massa, ela ocorre graças à produção de quê? De gás carbônico pelas leveduras, né? Pelos fungos, a partir da transformação da farinha. Daí, né, utilizando esse produto, o fermento biológico, a massa irá o quê? Inchar, irá crescer e tornar-se aí um pão gostoso, um pão bem fofinho e macio. Durante o processo de fermentação, formam-se minúsculas bolhas de gás na massa, que promove o seu crescimento, certo? Então, observamos aqui nestas imagens, né? A fabricação do pão, aqui nessa primeira imagem, do lado direito. Os fungos transformam a farinha e produzem gases que fazem a massa crescer e ficar macia. Também esses micro-organismos são utilizados na fabricação do iogurte, né? Pois as bactérias são usadas para transformar o açúcar do leite em ácido lático, certo? E também utilizados aí para fabricar o quê? O queijo. Quem adora queijo? Eu particularmente amo. Então, na produção de queijo também são usados aí alguns desses micro-organismos. Bom, fermento biológico ou químico. Vamos conhecer a diferença desses tipos de fermento. Vocês já viram na casa de vocês esses tipos de fermento, embalagens parecidas? Então, temos aqui dois tipos de fermentos. Temos o fermento biológico e temos o fermento químico, tá? Vamos começar aqui a nossa explicação através do fermento químico, certo? Cada um deles, né, tem um tipo aí de alimento no qual deve ser usado esse tipo de fermento. Por exemplo, o fermento químico, ele é o responsável pelo crescimento das massas de bolo, certo? Esse aqui, esse fermento, ó, essa primeira imagem aqui de fermentos, essas latinhas, esse tipo é utilizado no crescimento das massas de bolo, que ocorre através de uma reação química durante a fermentação. Já o fermento biológico, que é esse aqui que vem no sachêzinho, ó, no saquinho, certo? Ele promove o crescimento das massas de pães através da fermentação que ocorre antes de colocar o fermento, ok? Ou depois que coloca o fermento, aí há esse processo de fermentação. Então, temos aí o fermento que é indicado para o uso de bolo e o fermento que é indicado para o uso de produção de massas de pães, pizzas, ok, meus amores? Produção de combustíveis. Tia, e os micro-organismos também têm a ver com a produção de combustíveis? Sim, vamos conhecer um pouco? Olha só, meus amores. O desenvolvimento da biotecnologia foi fundamentalmente para a produção dos biocombustíveis, que são a fonte de energia para o fornecimento dos veículos. Os dois principais combustíveis são biodiesel e o etanol. O biodiesel, produzido a partir do girassol, da soja, entre outras plantas. Já o etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar ou plantas como o milho. Olha que legal. Por fermentação, o açúcar da planta é convertido em álcool, que é usado como combustível. A vantagem desse tipo de fonte de energia é que reduz a emissão de gases poluentes. Olha só que legal. Então, esse tipo de produção, né? Esses tipos de combustíveis, biodiesel e etanol, acabam contribuindo aí, né, com o meio ambiente, diminuindo assim a poluição do ar. Bom, agora vamos falar aqui sobre os micro-organismos, né? E a relação aí com as vacinas e com a produção de medicamentos. Olha só, começa a nossa discussão, né, sobre isso, perguntando a vocês. Você já ficou doente e precisou tomar antibiótico? Eu já. Você sabe para que servem os antibióticos? Vamos saber agora.
Produção de medicamentos. Olha só, meus amores, muitos medicamentos que utilizamos, eles são produzidos por meio de ação de micro-organismos. Que micro-organismos são esses? Fungos e bactérias, certo? Então, alguns tipos de fungos e bactérias são utilizados no processo de fabricação de medicamentos, tá? Que medicamentos são esses? Antibiótico e também de vacinas. Bom, a penicilina, por exemplo, ela é um tipo de antibiótico que foi descoberto pelo cientista Alexander Fleming durante seus estudos com micro-organismos em 1928. Ele observou que um fungo multicelular, né, ou seja, um fungo que contém várias células do tipo Penicillium, produzia uma substância que matava as bactérias. Olha que interessante. Então, esse estudo aí, o que? Foi feito através de muita pesquisa e investigação, né, pelo cientista Alexander Fleming. Desde então, a penicilina é produzida e utilizada para combater infecções bacterianas. Então, o antibiótico muito utilizado para combater esse tipo de infecção é a penicilina. Bom, aqui temos, né, o cientista Alexander Fleming. Ele nasceu na Escócia no dia 6 de agosto de 1881. Era um médico e cientista que ficou conhecido como o pai da penicilina, antibiótico descoberto por ele e seus colegas, pelo qual foi premiado com o Nobel de Fisiologia e Medicina em 1945. Então, foi graças aos estudos, né, de Alexander Fleming com seus colegas que foi descoberto aí esse tipo de antibiótico. A importância das vacinas também está interligada aí com alguns tipos de micro-organismos. Vamos lá. Para prevenir certas doenças, podemos tomar vacinas, né? Que são substâncias produzidas com bactérias ou vírus causadores de doenças. As vacinas, elas podem conter fragmento desses micro-organismos ou eles podem estar mortos ou atenuados, de modo que não causem as doenças. Elas atuam na defesa do organismo contra agentes infecciosos e bacterianos. Doenças como sarampo, meningite, coqueluche, hepatite, entre outras, hoje estão controladas, né, graças ao elevado índice de imunização, né, graças aí à fabricação dessas vacinas, né. Todos nós já tomamos várias vacinas aí para combater, né, evitar algumas doenças, principalmente como somos o quê? Pequenininhos, bebezinhos, né? É a fase que mais tomamos aí vacinas. E atualmente, né, o mundo todo aguarda aí pela vacina, né, contra o coronavírus, né, que fé em Deus vai sair. Tá bom, meus amores? Então, a vacina também é importantíssima e os micro-organismos contribuem de forma significativa, tá, no combate aí dessas doenças. Bom, meus amores, então, o que queremos fazer agora? Vocês irão fazer uma leitura do capítulo 2, ok? Tecnologia e micro-organismos. Olha só, é muito importante fazer a leitura para que vocês possam, o quê? Se sair bem na resolução das atividades, ok? Em seguida, vocês irão responder as atividades das páginas 18 e 19. Lembrando que só essa atividade da página 18 e 19 é valendo um ponto. O que é que temos aí? Vocês irão colocar a mão na massa. É uma atividade bastante gostosa e prazerosa. Vocês podem estar fazendo aí com a família de vocês, com a mamãe, com o papai, com a ajuda da vovó, tá bom? Então, não tem pressa para enviar esta atividade. Vocês podem estar fazendo ela no final de semana. O que pede o seguinte? Vocês irão aí fazer um pão, isso mesmo. Então, tem todo o passo a passo. É muito simples, tá? Requer poucos ingredientes. Mas, lembrando, precisa da ajuda de um adulto, tá bom? Depois, vocês irão responder as atividades das páginas 21 a 23, tá? Temos muita interpretação textual. E a página 25, temos 3 questionamentos. Essa você irá responder no caderno, porque não temos espaço suficiente para vocês responderem, tá bom? Então, ó, respondam no caderno a página 25, certo? E também tem a página 26 e vamos relembrar página
27. Ok, meus amores? Então, caprichem nos estudos, façam as leituras, tá bom? Qualquer dúvida, estou por aqui. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.